Winston escutava a teletela. No momento, a programação era estritamente musical, porém sempre havia a possibilidade de que ela fosse interrompida para a transmissão de algum comunicado extraordinário do Ministério da Paz. As notícias do fronte africano eram preocupantes. Ao longo do dia, volta e meia pensava naquilo. Forças eurasianas. A Oceânia estava em guerra com a Eurásia. A Oceânia sempre estivera em guerra com a Eurásia. Avançavam no sentido sul a uma velocidade assombrosa. O informe do meio-dia não mencionava nenhuma região específica, mas era provável que a Foz do Congo já tivesse sido transformada em campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville corriam perigo. Não era necessário consultar o mapa para compreender o significado daquilo. Não se tratava apenas de perder a África Central. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Oceânia via seu próprio território ameaçado. Uma emoção violenta que não era medo propriamente dito, mas uma espécie de excitação indiferenciada acendeu-se em seu íntimo para depois se apagar. Winston parou de pensar na guerra. Nos últimos tempos, não conseguia se concentrar em determinado assunto por mais de alguns minutos. Pegou o copo e bebeu seu conteúdo de um gole só. Como sempre, a bebida fez com que sentisse um arrepio e até uma leve ânsia de vômito. A coisa era horrorosa. Os cravos da Índia e a sacarina, que com seu gosto enjoativo já eram suficientemente repugnantes, não bastavam para disfarçar o cheiro francamente oleoso. E o pior de tudo era o odor do gin, que permanecia noite e dia com ele e que, em sua cabeça, estava inextricavelmente misturado com o fedor daqueles. Winston nunca os nomeava, nem em pensamento, e até onde fosse possível, jamais os visualizava. Eles eram uma coisa que permanecia quase inconscientemente, flutuando junto a seu rosto,
um fedor que se agarrava às suas narinas. Quando o Jim quis retroceder, um arroto saiu por entre seus lábios rubros. Depois que deixara a prisão, Winston engordara e recuperara sua antiga cor. A bem da verdade, mais que a recuperara. Suas feições estavam mais grosseiras. A pele do nariz e das maçãs do rosto era de um vermelho acentuado e até a careca se tornara excessivamente rosada. Um garçom, outra vez sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e o Times, aberto na página do problema enxadrístico do dia. Depois, notando que o copo de Winston estava vazio, trouxe a garrafa de gin e tornou a enchê-lo. Não era preciso pedir nada. Conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua disposição. Sua mesa de canto, sempre reservada. Guardavam-na para ele mesmo quando o local estava lotado, já que os outros clientes não gostavam muito de sentar-se perto dele. Winston nunca se dava ao trabalho de contar quantas doses de gin consumia. A intervalos irregulares, traziam-lhe um pedaço encardido de papel que diziam ser a conta. Porém, ele tinha a impressão de que sempre cobravam menos do que o devido. Não teria importância se lhe cobrassem a mais. Agora andava com o bolso cheio de dinheiro. Tinha até um cargo, uma sinecura, que lhe rendia um salário mais alto que seu antigo emprego. A música que saía da teletela foi interrompida e em seu lugar entrou uma voz. Winston ergueu a cabeça para escutar, mas não eram notícias do fronte. Apenas um breve anúncio do Ministério da Pujança. No trimestre anterior, ao que parecia, a cota de produção de cadarços estabelecida pelo 10º Plano Trienal fora ultrapassada em 98%.
Winston examinou o problema enxadrístico e espalhou as peças no tabuleiro. Era um final difícil, envolvendo 2 cavalos. Jogam as brancas. Mate em 2 lances. Olhou para o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão o cheque-mate, pensou, com uma espécie de misticismo nebuloso. O arranjo é sempre esse, sem exceção. E é assim desde que o mundo é mundo. Nunca houve problema de enxadrismo em que as pretas tivessem ganho. Porventura, isso não simbolizava o triunfo eterno e imutável do bem sobre o mal? O rosto descomunal lhe devolvia o olhar. As brancas sempre dão o cheque-mate. Na teletela, a voz fez uma pausa e acrescentou em outro tom, muito mais sério. Estão todos convocados para um anúncio importante às 15h30. 15h30. Trata-se de notícia da mais alta importância. Não percam. 15h30. A música vibrante recomeçou. O coração de Winston disparou. Só podia ser o comunicado com as últimas informações do fronte. A intuição lhe dizia que as novidades não eram boas. Durante todo o dia, com pequenas erupções de excitação, a ideia de uma derrota fragorosa na África de vez em quando invadia seus pensamentos. Parecia-lhe efetivamente ver o exército eurasiano atravessando a fronteira, até então inexpugnável, e descendo, qual fileira de formigas, para a ponta da África, porque não haviam encontrado uma maneira de flanqueá-los. O contorno da costa da África Ocidental se destacava vividamente em sua cabeça. Pegou o cavalo branco e moveu-o pelo tabuleiro. Aquela era a posição certa. Tão logo viu a horda preta avançando para o sul, divisou outro exército misteriosamente reunido, de súbito posicionado em sua retaguarda, cortando suas linhas de comunicação por terra e mar. Sentia que,
ao desejá-lo, fazia com que esse outro exército passasse a existir. Mas era preciso agir com rapidez. Se conseguissem controlar a África inteira, se dominassem os campos de pouso e as bases submarinas no Cabo, os eurasianos partiriam a Oceânia em duas. As consequências disso eram imprevisíveis: derrota, colapso, uma nova divisão mundial, a destruição do partido. Winston respirou fundo. Uma extraordinária mistura de sentimentos, embora não fossem propriamente uma mixórdia. Seria mais exato dizer que estavam dispostos numa série de camadas, sendo impossível dizer qual a mais profunda. Digladiava-se em seu íntimo. O espasmo passou. Winston pôs o cavalo branco de volta no lugar, mas por enquanto não conseguia dedicar-se a um estudo sério do problema enxadrístico. Seus pensamentos mais uma vez divagaram. De modo quase inconsciente, escreveu com o dedo na poeira da mesa. Eles não podem entrar em você, dissera Júlia. Mas podiam entrar sim. O que lhe acontecer aqui é para sempre, dissera O'Brien. Era verdade. Havia coisas, atos cometidos pela própria pessoa, das quais não era possível recuperar-se. Algo era destruído dentro do peito, queimado, cauterizado. Winston vira Júlia. Inclusive falara com ela. Não havia perigo nisso. Sabia, como por instinto, que quase já não se interessavam pela conduta dele. Podia até ter combinado um segundo encontro com ela, se um dos dois tivesse desejado. Na realidade, haviam se encontrado por acaso. Fora no parque, num dia horrível de março, de um frio cortante, com a terra dura como ferro e a relva aparentemente toda morta. Não havia nenhum broto à vista, exceto alguns crocos que tinham aflorado apenas para se expor à ação devastadora do vento. Winston caminhava apressado, de mãos congeladas e olhos lacrimejantes, quando a viu,
menos de 10 metros à frente. Passaram um pelo outro, quase sem se dar conta. Mas ele fez meia volta e foi atrás dela, sem muito entusiasmo. Sabia que não havia perigo, já não despertavam interesse. Júlia não disse nada. Saiu andando na diagonal pela relva, como se quisesse livrar-se dele. Depois, aparentemente, se conformou em tê-lo a seu lado. Entraram numa moita de arbustos rotos e desfolhados, um lugar que não servia nem para ocultá-los, nem para protegê-los do vento. Pararam de andar. Fazia um frio terrível. O vento assobiava por entre os ramos secos e castigava os eventuais crocos de aspecto encardido. Ele passou o braço pela cintura dela. Não havia teletelas, mas talvez houvesse microfones escondidos. Além do mais, podiam ser vistos. Não tinha importância. Nada tinha importância. Podiam ter se deitado no chão e feito aquilo, se quisessem. Winston gelou de horror diante da ideia. Júlia, por sua vez, não esboçou reação ao ser envolta pelo braço dele, nem sequer tentou se soltar. Winston soube então o que se modificara nela. Seu rosto estava lívido e havia uma grande cicatriz, parcialmente oculta pelo cabelo, que ia da testa à têmpora. Mas não era essa a transformação. A diferença era que sua cintura estava mais pesada e, surpreendentemente, mais rígida. Winston se lembrou da ocasião em que, após a explosão de um míssil, ajudara a tirar um cadáver do meio dos escombros e recordou seu espanto não apenas com o incrível peso do corpo, como também com sua rigidez e difícil manipulação, que faziam-no parecer mais pedra que carne. O corpo de Júlia tinha essas características. Ocorreu-lhe que sua pele devia estar com uma textura muito diferente da de antes.
Ele não tentou beijá-la e os dois permaneceram mudos. Quando saíram da moita e voltaram pela relva, Júlia o encarou pela primeira vez. Foi um olhar rápido, repleto de desprezo e aversão. Ele se perguntou se era uma aversão oriunda estritamente do passado, ou se também teria sido suscitada pela deformação de seu rosto e pelas lágrimas que o vento teimava em arrancar de seus olhos. Sentaram-se em duas cadeiras de ferro, lado a lado, mas não muito perto um do outro. Ele percebeu que ela estava prestes a dizer alguma coisa. Ela moveu de leve o sapato feioso e esmagou deliberadamente um graveto. Seus pés pareciam ter ficado mais largos, reparou ele. Eu traí você, disse ela simplesmente. Eu traí você, disse ele. Júlia tornou a dirigir-lhe um rápido olhar de aversão. Às vezes, ela disse,